Olá, pessoal! Aqui é a pastora Elisa Viola Silveira. Estamos de volta do Querigma School. Mais uma semana de aprendizado na imersão da intercessão. E hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante de poder, de glória, de livramento, de autoridade. E eu espero que você esteja atento às instruções que você vai receber agora. E no finalzinho eu vou dar alguns recados para você. Então não saia correndo e se eu fosse você eu anotava, porque o que Deus vai compartilhar com você são ferramentas poderosas para os dias de hoje e para os dias que vão vir, quando nós podemos ou vamos passar ou não por algum momento de tribulação. Eu tenho certeza que esses ensinamentos trarão a você paz e um futuro garantido, porque aquele que ora tem um futuro. Preste atenção nessa palavra. Se você puder, repete comigo. Quem ora tem um futuro diante de Deus. Amém? Agora, quem não ora, fica à mercê da situação. Porque a Bíblia diz que o sol nasce para os justos e os injustos. Mas aqueles que são filhos de Deus, o sol da justiça brilha sobre as nossas vidas. Amém? Antes de começar, hoje eu quero fazer uma oração. Acredito que o que Deus vai falar conosco será como uma espada afiada que entrará na sua mente e rasgará o véu do seu entendimento. E a Bíblia diz que aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito de Deus diz à igreja. Vamos lá? Pai querido e amado, na Tua presença, eu consagro este tempo nas tuas mãos e repreendo todo o espírito de crítica, todo o espírito contrário, todo o espírito de inveja, todo o espírito que rouba a palavra, e peço agora, passa a Tua espada, Senhor, e rasga o véu do entendimento, e que haja compreensão da Tua palavra, e que ela não volte vazia, mas que ela se cumpra conforme lhe apraz. Senhor, eu sei que o Senhor sempre ouve as minhas orações e sempre responde às minhas orações. Por isso eu te peço que cada um que for ouvir essa aula, for aprender conosco, seja agraciado, abençoado pela Tua doce presença, e o Senhor mesmo repreenda o inimigo das suas vidas e faça prosperar na terra que o Senhor os colocou. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, querido. Hoje eu fiquei de compartilhar com vocês e dar continuidade ao nosso estudo da imersão da intercessão, que vamos estar dando as aulas do nosso seminário de intercessão todas as quintas-feiras nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. E eu tenho comentado isso toda semana. Se você é a primeira vez que está nos ouvindo, entre em contato conosco no Querigma School ff@gmail, e você vai entrar em contato com o nosso secretariado e lá você pode fazer a sua inscrição em um dos nossos cursos. E nós, no decorrer do tempo, a gente vai estar falando quais são esses cursos que você tem. Você pode já estar entrando em contato com o secretariado. E para o ano que vem, nós já estamos abrindo as inscrições. Elas são limitadas, mas eu quero te dizer, não deixe de estudar e aprender, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é como fonte de água, mas também como fonte de pão da vida. Amém? Então vamos lá. Eu quero compartilhar com você hoje sobre a história de Moisés. Gente, que história fantástica. Eu estou há 2 semanas estudando. Para você que não sabe, nós nos dedicamos bastante ao ensino. Para a gente chegar aqui, existe toda uma estrutura para a gente ouvir a voz de Deus, estudar, meditar, resumir nesses poucos minutos que temos, para que tudo colabore, para que a palavra de Deus chegue da forma que ela deva chegar. E nós dependemos da presença do Espírito Santo para tocar no seu coração e você ser instrumento de Deus, compartilhar essa mensagem com outras pessoas, mudá-las, transformá-las e principalmente salvá-las. Uma palavra como essa pode trazer salvação numa família. Amém? Então vamos lá. A história de Moisés está no livro de Êxodo. E antes de eu ir diretamente ao ponto daquilo que eu quero compartilhar com vocês, eu quero recapitular um pouquinho a história de Moisés, e você vai ver que ela é um pouquinho extensa. Eu gostaria até de tirar 1 mês só para contar a história de Moisés para vocês, mas acho que não há necessidade se você pegar na sua casa e ler a Bíblia, como eu tenho instruído você toda semana. Ler, refletir, praticar, e aí você vai ver os milagres de Deus. Vamos lá. Em Êxodo
2, você vai ver o nascimento de Moisés. E ali você vai entender que houve um decreto de Faraó de que deveria matar os filhos homens, porque a quantidade de judeus naquela época era muito grande, eles se multiplicavam. E eles tinham um número tão grande de homens que, se eles crescessem, se tornariam um exército tão grande que poderia destruir o Egito. Então, foi decretado a morte de todos os meninos que deveriam ser lançados no rio Nilo. E ali você vê a mãe de Moisés, Joquebede, ela guardou essa criança por 3 meses e chegou num momento em que não dava mais para esconder a criança. Então, ela resolveu, num ato de fé, colocar o seu filho dentro de um cesto todo como se fosse um pequeno barco, todo protegido, todo feito de uma forma que ele não se afundasse nos rios, mas que essa criança, de alguma forma, fosse entregue a Deus neste rio e que Deus o livrasse da morte. Fico imaginando essa cena, porque hoje eu tenho 3 filhos e muitas vezes, em áreas da minha vida, em situações ao qual eu me vi numa situação em que eu fechei os meus olhos e coloquei os meus filhos nesses barcos e eu entreguei ao Senhor. Eu não sei se você tem fé para isso, mas a história de Moisés começa assim, uma mãe que confiou em Deus para esconder o seu filho por 3 meses numa oração intercessória e depois entregou ela ao rio que matava essas crianças como oferenda aos deuses do Egito, mas ela não ofereceu ao Deus do Egito, ela ofereceu a Deus o seu filho. E esse filho foi chamado de um libertador, né? Ele faz uma tipologia de Jesus Cristo, uma sombra do Novo Testamento, e aqui vai revelar toda essa história que você deve conhecer até melhor do que eu. Mas a história de Moisés, ela representa muitos detalhes ricos, poderosos em Deus, que nos dias de hoje você ainda pode ser usado por Deus, tanto quanto Moisés foi usado na época em que ele estava lá no Egito. Vamos lá. Então, em Êxodo 3, ele vai falar que nesse período do Êxodo 2 para o Êxodo 3, Moisés, ele acaba matando um egípcio ele negou a sua linhagem egípcia e ele se identificou com os judeus, ele descobriu que ele era judeu, ele acabou matando um egípcio, então ele fugiu com medo do faraó e aí por 40 dias e 40 noites ele ficou vagando pelo deserto até que ele foi para uma terra chamada Terra de Midian e lá ele encontra a chamada sua esposa, né? O seu sogro Jetro, e ali ele casa com essa mulher e ele, dentro desse período de mais 40 anos, mais ou menos, foi um período bem longo também, ele acaba modificando a sua cultura, largando a sua história para trás, largando o seu povo, largando tudo do Egito, as riquezas do Egito, e se tornou um pastor de ovelhas, né? E olha que coisa interessante, em um determinado momento, ele vai atrás de uma ovelha, ele sobe a um monte, e aí Deus aparece para ele numa sarça ardente. Você já viu uma sarça ardente? Eu não vi a sarça que Moisés viu, mas eu já tive o privilégio e muitas outras pessoas que sobem aos montes ou vão em alguns lugares da natureza em momentos da madrugada e se acender ao nosso redor, ao nosso derredor, uma chama que brilha, que não queima, e manifesta a glória de Deus. Eu já tive o privilégio de ver uma vez, conheço pessoas que vêm várias vezes, mas foi algo tão forte para mim, que eu arranquei um arbusto do chão, porque, não que eu era incrédula, mas eu acho que eu queria algo muito maior, e quando eu arranquei aquele arbusto, que ele inteiro brilhava, a raiz dele, que estava dentro da terra, brilhava tanto quanto o que estava para o lado de fora. Então foi algo assim, extraordinário na minha vida. O que mudou para mim? A revelação divina. Aumentou a minha fé? Aumentou a minha fé. O que acrescentou na minha vida? Mudou meus comportamentos? Me fez refletir sobre a presença de Deus. Estar na presença de Deus e não causar mudança na sua vida, tem algo errado com você. Então preste atenção. Já no capítulo 4, aqui Deus já vai falar em Êxodo 4
que ele ensina Moisés, ele começa a ter um diálogo com Moisés, e Moisés ele também começa a conversar com Deus, como eu estou falando aqui com você, trocando informações com você. Eu não sei se você pode perceber, mas ao nosso redor, ao nosso derredor, existem anjos nos guardando, existem fogos e labaredas nos guardando, o ambiente sendo transformado, uma nuvem de glória está vindo sobre a nossa vida. Mas isso tudo você pode ver pelos olhos da fé, acreditando. E nesse tempo Deus estava falando com Moisés em Êxodo 4, e ele disse para Moisés: joga essa vara, esse cajado que você cuida das ovelhas, aquilo vira em cobra. Depois ele pega de novo, vira um cajado novamente. E aí Deus ensina ele como é que ele vai vencer o coração de Faraó, os deuses do Egito, porque na verdade a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E aqui segue toda uma história que eu vou só falando os títulos para você. E ali Deus fala para ele colocar a mão sobre o manto e tira, a mão dele estava com lepra, e depois ele põe de novo, a mão dele já não tem mais lepra. E aí Deus explica para ele tudo o que vai acontecer no Egito, e que o coração de Faraó vai ficar endurecido. E aí Moisés, num momento talvez de medo, ou de incapacidade, ou de não querer enfrentar a realidade de ser instrumento de Deus aqui na terra, ele diz para Deus que ele é um homem de lábios difíceis, com uma linguagem difícil, e que o povo não iria ouvi-lo. Então Deus, ele fala para ele assim: o teu irmão Arão está vindo, e ele vai trabalhar como você, como sacerdote, ele será a sua boca no meio dos hebreus, e você será a minha boca no meio do Egito, né? E ele instituiu Moisés por Deus sobre Faraó. Olha que coisa interessante. Instituiu Arão como sacerdote dos judeus naquele período. Então, assim, houve toda uma trama, toda uma organização da parte de Deus para que essa libertação no Egito acontecesse. E aí você vai, no capítulo 5, você vai ver que Arão e Moisés, eles já estão juntos. Moisés volta para o Egito, e lá eles vão falar com Faraó, e ali começa um diálogo, e Faraó começa a produzir castigos, começa a dar mais trabalhos. Uma das coisas que você deve discernir na sua vida, quando você diz: estou cansado, estou sem energia, não tenho vontade disso, não tenho vontade daquilo, pode ser que existe uma força espiritual contrária, porque você está fazendo a vontade de Deus e ela está querendo te cansar, porque um grande livramento está chegando na sua vida. Amém? E aqui fala no Êxodo 5 que os israelitas começaram a se queixar de Arão e de Moisés. E então Deus começa a se revelar ao povo através de Arão e de Moisés, através dos mesmos milagres que Deus disse que Moisés teria que fazer diante de Faraó, e dizer: deixe o meu povo ir, porque chegou o dia da libertação. Querido, hoje chegou o dia da sua libertação. A qualquer momento pode haver um arrebatamento. A qualquer momento a nova ordem mundial pode estar explicitamente governando o mundo. A qualquer momento coisas podem acontecer. E você está pronto? Então, por que eu estou ensinando sobre a imersão da intercessão? Porque se você não mergulhar nas Escrituras, se você não conhecer o poder da oração, se você não entender que o mesmo Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés é o mesmo Deus de hoje, o Deus de Elias é o mesmo Deus de hoje, que Deus quer te usar com poder, com sinais e prodígios, então você vai perecer. E se você não se levantar hoje como um filho de Deus, como eu tenho ensinado todas as quintas-feiras, você vai padecer, sua família vai padecer. Entre na arca, como na semana passada nós falamos sobre Noé. Ele acreditou, mesmo que demorado 100 anos, que não é o nosso caso, porque Deus determinou que poderemos viver até 120 anos, mas a partir de 70 já é cansaço, enfado e algumas doenças, a não ser que Deus tenha um plano maravilhoso para a sua vida. Então, eu não sei quantos anos você tem, mas eu sei que Deus pode te usar para conquistar muitas coisas ainda, se você acreditar e se você orar. No capítulo 6, então, Deus promete livrar o povo de Israel, e ali ele começa a organizar essa comunhão entre Deus e o povo, entre Deus e o faraó. Deus começa a revelar dos dois lados que ele era o único Deus, o único Senhor, o único Salvador.
Se você é um dos nossos alunos e tem acompanhado as nossas lives, você deve ter visto na oração intercessória de Jesus que a comissão de Jesus era que o mundo conhecesse Deus como o único Deus e Jesus Cristo como Salvador. Eu quero te desafiar. O que você tem feito? Você tem falado que Deus é o único Deus e que Jesus é o único Salvador? Ou você tem se escondido? Ou você tem se ocultado? Ou você deixou de acreditar? Quem é o seu Deus? Vamos continuar aqui. Bom, em Êxodo 7, ele já começa a falar sobre o coração de Faraó, que começa a ficar endurecido. Deus já havia falado a Moisés que o coração do inimigo ia se endurecer e ele ia trazer aflições, angústia para o povo. E essas aflições, essas angústias é que nos fazem buscar a presença de Deus. Querido, você que está vivendo hoje uma aflição, um luto, uma perda de emprego, uma perda familiar ou uma doença, você que está vivendo alguma situação desagradável, de relacionamento quebrado, dificuldade, perdas, se você orar, a palavra do Senhor diz: tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Aqui Deus estava restaurando, se revelando a uma nação, a um povo que por 400 anos estava condicionado à escravidão aos deuses do Egito. E Deus estava mostrando para eles que Ele era superior, que Ele é o eterno, todo-poderoso, soberano sobre todos. Aqui Jesus não tinha vindo ainda, mas Moisés estava tipificando a autoridade e o poder de Deus e a vinda de Jesus Cristo como Salvador. Vamos continuar aqui. Então começam-se as pragas, né? Eu fiz até uma colinha aqui que as primeiras pragas, na verdade, Moisés vai falar com o faraó e ali ele faz aquele ato de lançar o cajado e vira cobra. Aí os feiticeiros também transformam o cajado em cobra, mas aí a cobra de Deus, né? Engoliu as cobras de Faraó. E depois ele fez o milagre também da lepra. E aí os egípcios também fizeram. E ali virou uma competitividade porque Moisés era conhecido como a filha de Faraó. Ele só poderia ser um sacerdote egípcio. Ele jamais poderia herdar o trono como sendo filho de Faraó. Moisés conhecia toda a estrutura do Egito, Moisés conhecia todos os deuses, conhecia todas as oferendas, Moisés conhecia todas as traquinagens mágicas, mas ele passou a conhecer um Deus superior. E ali Deus estava tendo um contato com ele, também estava se revelando a ele como ele quer se revelar a você. Um Deus poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que você pode imaginar, pensar ou sonhar na sua vida. A Bíblia diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para o fim que desejais. Vamos continuar aqui. E ali começam-se as pragas, né? E aí ele começa a praga do sangue, onde Deus manda bater o cajado nas águas e as águas viram sangue, os peixes morrem, as rãs morrem. E ali por 7 dias eu estava lendo a Bíblia. Gente, é muito complexo quando você lê toda uma história e quer compartilhar em alguns minutos. Mas preste atenção, os inimigos, os feiticeiros de Faraó conseguiram enganar Faraó fazendo o mesmo feitiço. Então isso não incomodou Faraó e essa praga cessou. Depois disso veio a praga das rãs. E ali sim alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. Porque a rã para eles é como deuses e os deuses estavam atacando eles. Aquilo que eles adoravam, o maior deus deles era o deus do Nilo. E o deus do Nilo tinha virado sangue. E mesmo que as águas dos potes que eles bebiam eram águas puras, viravam como sangue. Depois veio a dos rãs. E ali Faraó começou a pedir para Moisés: pede para o seu Deus. A oração e a intercessão de Moisés começou aqui, segundo as Escrituras, tá? Pelo que eu consegui estudar um pouquinho mais profundamente. Ele começou a interceder porque Faraó pedia: fala para o seu Deus parar com a praga da rã, para que eu vou liberar o povo para ir adorar ele. Aí Moisés ia lá, orava e o coração de Faraó endurecia. Depois ele mandou a praga dos piolhos, não adiantou. Aí os mágicos viram que eles não podiam fazer a praga dos piolhos.
Então eles começaram a se render, os próprios magos começaram a se render que existia um Deus poderoso acima de todos os deuses do Egito. E ali também lançou-se as pragas das moscas. Ali também Faraó pediu para Moisés, vou deixar o povo ir, mas pede para o seu Deus parar com essa praga. Então Moisés vai lá e intercede pelo Faraó, por toda a nação, e ali começa um diálogo, o Faraó começa a conhecer a Deus, mas a Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó. Era necessário para que Moisés conhecesse a Deus, era necessário que o Egito conhecesse a Deus, era necessário que o povo judeu conhecesse o poder de Deus. Você conhece o poder de Deus? Você sabe quem é o seu Deus? Em quem é que você acredita? É um Deus que não te ouve? É um Deus que não te responde? É um Deus que te deixa sofrer? Ou você que não tem fé suficiente para ver ele se mover a seu favor? Tudo o que Deus pediu para Moisés fazer, Moisés fez. Você teria coragem de pegar um cajado e bater nas águas se Deus te mandasse? Ele não te mandou. Então não vai sair batendo com um cajado na água falando vire sangue ou ordene as rãs para que saiam. Não é assim que funciona. Quando Deus te dá um comando, você tem fé para obedecer? Abraão teve fé para sacrificar Isaac e ele se tornou o pai da fé. Querido, você tem fé para obedecer a Deus? Você tem fé para perdoar pecados? Você tem fé para perdoar o teu irmão? Você tem fé para ver sinais e prodígios? Você tem fé para orar por enfermo? Na nossa imersão da intercessão, nós temos colocado metas para desenvolver a nossa fé. Porque da mesma forma que os filhos das trevas, a Bíblia diz que os filhos das trevas, eles avançam, porque eles têm mais conhecimento, porque eles se dedicam. Os filhos de Deus perecem por falta de conhecimento. Nós temos dado conhecimento para que você se levante em fé e que você levante as tuas mãos, que você levante o seu clamor e o céu seja abalado através das suas orações. Amém? Vamos continuar aqui. Aí no capítulo, depois numa outra intercessão que Moisés fez, está no capítulo 9, foi quando Deus manda a chuva de pedra e destrói todos os animais e homens que trabalhavam ali. Aqueles que creram não morreu, porque Moisés avisou, guarda os teus animais, guarda os teus trabalhadores, manda todo mundo entrar dentro de casa, porque vai cair pedra e vai matar todo mundo. Aqueles servos que acreditaram, que temeram, porque já estavam vendo que Deus estava agindo de uma forma poderosa, eles tiveram fé e guardaram seus animais. Mas aqueles que foram rebeldes, aqueles que não acreditaram, perderam tudo. Isso você pode ler, está em Êxodo 9. Bom, enfim, ali começa também a praga dos animais, dos bois, que também considerados como deuses foram mortos, as pragas das úlceras, das enfermidades que brotaram no corpo das pessoas, e assim, as ameaças que Deus fazia e ao mesmo tempo o coração de Faraó havia sendo endurecido, e enfim. Depois veio as pragas dos gafanhotos no 10, depois veio a praga das trevas, onde houve um eclipse e o sol se escureceu por 3 dias. Depois Deus anuncia a morte de todo o primogênito, que foi a última praga, eram 10 pragas, né? São 10 pragas, que também tipificava talvez uma colheita do fruto da morte de todos os primogênitos desde a época de Moisés. Querido, eu quero te dizer algo para você. O que você planta, você colhe. Moisés, ele foi salvo do Nilo porque a sua mãe entregou o seu filho nas mãos de Deus e não nas mãos do rei do Nilo, dos deuses do Nilo. E este se tornou o Salvador. Ele cresceu no meio dos inimigos, conheceu todas as estratégias, conheceu todas as suas fraquezas. Ele sabia que ele era judeu porque ele tinha características de um judeu. Ele sabia que ele era conhecido como o filho da filha do faraó, mas não era reconhecido. Ele foi respeitado porque tudo que ele fazia prosperava. Eu não sei se você assistiu na Netflix quando teve a história, né, do Êxodo ou da história de Moisés, mas existem muitos filmes interessantes que você pode assistir, filmes antigos, que vão te trazer um pouquinho mais de lucidez sobre aquilo que eu estou te ensinando. Mas eu quero te dizer que houve um dia em que Moisés teve que escolher entre ser
o filho da filha de Faraó, o herdeiro de ser o sumo sacerdote espiritual do Egito, ou ser o filho de um judeu escravo. E ele decidiu ser filho de um judeu escravo. Ele não conhecia Deus. Ele foi conhecer a Deus quando ele se casou lá em Midian e Deus o chamou através de uma sarça ardente. Deus quer se revelar para você. E eu quero saber, você quer que Deus se revele a você? Porque muitas vezes Deus tenta falar conosco, nós temos medo, ou às vezes ignoramos, ou às vezes deixamos de lado a presença de Deus. Quando nós oramos, nós não devemos orar e logo parar. Nós devemos orar e esperar, ouvir a voz de Deus. Talvez orarmos com os nossos olhos fechados e esperar ver se Deus vai te dar uma visão espiritual. Ou deixar os nossos ouvidos atentos para ver se você ouve uma voz suave. Ou pegar a palavra de Deus e abrir e ver se aquilo que está na palavra de Deus vem de acordo com aquilo que você estava orando e pedindo ao Senhor. Querido, não há necessidade de você buscar em outra fonte de vida a não ser a palavra de Deus. Deus é o mesmo hoje, o mesmo de ontem e o mesmo de amanhã. Deus ainda fala por sonhos. A Bíblia diz que no dia do Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre a terra e veio morar nos filhos de Deus, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, e distribuiu para cada um dons e talentos para sermos reino na terra, o reino de Deus na terra, um reino vivo. Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? E como você tem usado? Nós vamos falar na imersão da intercessão. Convido você a ser um dos nossos alunos. Você pode entrar em contato comigo pelo e-mail que eu já passei e pelo meu celular, 019 997 40 3699. E eu mesmo vou incluir você nos nossos cursos, que neste curso da imersão da intercessão, que são 3 aulas, estamos indo para a 3ª aula e dá tempo de você começar a estudar conosco e mergulhar nas águas dos rios que saem do trono de Deus. Amém? Vamos lá. Bom, enfim, Deus anuncia a Moisés a chegada da Páscoa, que era necessário um sacrifício que tipifica Jesus Cristo, e ali eles estariam guardados, e naquela noite o anjo da morte passou e matou todos os primogênitos de todos os egípcios, inclusive o filho de Faraó. Nesse período, Faraó ficou com o coração amolecido, que Deus havia anunciado, quando o filho de Faraó morrer. Então, se prepare. As mulheres vão dar suas joias, vão dar os ouros, vão dar as suas riquezas para as mulheres judias. Vai haver um despojo de guerra, vai haver cura, não haverá enfermos, todos sairão de lá livres. E é isso que eu vim declarar sobre a sua vida. Mas preste atenção, com toda essa história linda e maravilhosa, você vai ver que depois de um período que eles saíram do Egito, saíram gloriosos, felizes, o próprio povo do Egito reconheceram que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso e que tinha que deixar eles ir embora, porque o Egito já havia sido destruído, querido. Mas depois de passado os dias de luto, e milhões de pessoas estavam no meio do deserto, ainda indo a sentido para a terra prometida, aonde Deus havia combinado com Moisés, porque eles havia um diálogo. Olha que coisa interessante. Você tem diálogo com Deus? Então Faraó perseguiu de tal forma que Deus teve que levantar muralhas de fogo para protegê-los, com raios e trovões. Quando Deus faria isso por mim e por você? A partir do momento em que você começar a clamar. Deus levanta tochas de fogo, anjos de fogo, muralhas de fogo, bola de fogo, raios e trovões, coisas que você não precisa ver, mas que você precisa acreditar que Ele está fazendo em seu favor, porque diz as Escrituras que Deus ainda faz a mesma coisa. Leia o Salmo 18. E o Salmo 118, um dos meus prediletos, que fala sobre batalha espiritual, o poder de Deus manifestando na natureza, querido, em seu favor. Preste atenção, Deus quer falar com você. Amém? Bom, e eu quero correr um pouquinho aqui, porque aí Faraó vai atrás dele, o mar vermelho se abre, querido. Existe coisa mais extraordinária para nós humanos ver o mar se abrir. O mar, qualquer mar que você estiver,
Você consegue imaginar aquele mar se abrindo? E ele se abrindo de uma forma extraordinária, incomum, e o povo passando por terra seca, e a Bíblia diz que não havia um só doente, e passava os animais, e passava o povo com ouro, as crianças, e todo mundo maravilhado, correndo, porque Faraó estava atrás dele, querendo matar esse povo de ódio, porque o Egito havia sido destruído pela mão de Deus. Amém? Bom, enfim, fizeram uma festa linda, maravilhosa, atravessaram o Mar Vermelho e ali começou o povo no deserto, uma nova história. E é aqui que eu quero compartilhar com você de algumas situações que aconteceram no deserto e que você precisa entender a importância da intercessão. Por que a intercessão? Interceder é se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar de alguém, de uma situação, de um projeto, de uma nação, de um rei, do seu pastor, da igreja, em favor daquele povo para pedir perdão, ou para pedir cura, ou para pedir libertação, ou para pedir alimento. E Moisés fez tudo isso no deserto. Então preste atenção, Moisés é conhecido como um dos maiores intercessores da Bíblia. E ele vivenciou sinais e prodígios. Tudo que ele fazia, ele falava com Deus. Tudo que ele agia, ele era direcionado por Deus. Como que você vive nos dias de hoje? Vamos lá, querido. Depois deles comemorarem, depois deles terem feito tudo, a coisa mais linda, ele se encontrou com seu sogro, e enfim. E ali Deus fala para Moisés para subir no Monte Sinai, que ele quer liberar os 10 mandamentos. E aí Moisés sobe, e aqui é onde eu quero chegar. Queridos, enquanto Moisés estava lá, diante do Senhor, em Êxodo 32, 33, olha só, nós estávamos lá no 2, hein? Estamos no Êxodo 32, 33. Aqui acontece algo. Depois do povo ter visto toda essa maravilha, Moisés, ao mando de Deus, sobe ao Monte Sinai. Pede para que Josué fique no meio do caminho esperando, que era o moço dele, era o auxiliar dele. E ali Moisés subiu, não viu o que aconteceu no arraial, mas Deus viu. E passado 40 dias, aquele povo começou a questionar se Moisés estava vivo ou não. E pediram para que Arão, que era na época um ferreiro, que construísse um deus em formato de bezerro, que era o deus do Egito, para que eles adorassem, porque no meio deste povo escravo judeu havia também egípcios que eram casados com judias ou judeus, e eles fugiram acreditando e temendo no Deus do grande eu sou. E enquanto Moisés estava lá falando com Deus, escrevendo as tábuas das leis, as leis que Deus estava ordenando para que o povo tivesse um norte para se tornar uma nação poderosa. Então Deus, quando Moisés começa a descer ao monte, Deus fala: desce porque o meu povo está adorando outros deuses, está cultuando. E ali Deus fica muito bravo. Ele fica decepcionado. Ele fica assim, eu vou falar, atordoado com o que ele estava vendo. E ele falou: desce e veja o que eu estou vendo. Então Moisés desceu e viu. E a Bíblia diz aqui, olha, Êxodo 32, 8. E depressa se tem desviado do caminho que lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição e perante eles se inclinaram, sacrificaram e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Eles, através de um bezerro de ouro, de uma estátua de fundição feita por ouro, por Arão, que era para ser o sacerdote, irmão fiel de Moisés, que viu todos os sinais e prodígios, para evitar uma rebelião no meio daquele povo. Ele se sentiu coagido e ele fez essa imagem de escultura que Deus abomina. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo obstinado. E agora, pois, deixe-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. E eu farei de ti uma grande nação.
Porém, Moisés suplicou ao Senhor, e aqui eu quero compartilhar uma oração com você e nós vamos encerrar aqui. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Olha a oração ousada de Moisés, falando com Deus, porque ele era um homem ousado e ele tinha intimidade com Deus para falar com Deus. Porque hão de falar os egípcios, os teus inimigos, dizendo: por mal os tirou para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Moisés começou a questionar Deus. Você sabia que você pode falar com Deus? Questionar a Deus não é desagradar a Deus ou ofender a Deus, mas é ter um diálogo que muitas vezes hoje não se pode ter com ninguém. Você não pode questionar as pessoas. Você não pode dar a sua opinião. Existe uma ditadura sendo imposta sobre nós de forma globalizada, de forma corporativa, dentro de casa e dentro das igrejas e dentro dos ministérios. Querido, se você está vivendo isso, peça a Deus para te livrar e te tirar debaixo de lideranças que trazem uma ditadura, o qual Deus te livrou e colocou num lugar, num espaçoso, onde Ele é o seu Senhor e o seu Deus. Cuidado, cuidado você que é líder, que impõe sobre o outro aquilo que você pensa, sem permitir ter um diálogo. Se Deus, que é Deus, permite que Moisés e qualquer um de nós nos acheguemos diante dele, quem é você? Ou quem são vocês para impedir que nós, o povo de Deus, cheguemos e conversemos e trabalhemos juntos como uma igreja unida e poderosa? Eu quero chamar aqui sua atenção. Continuando. Porque hão de falar os egípcios que o Senhor matou, que o Senhor destruiu. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Querido, até Deus se arrepende dos seus próprios pensamentos de destruir alguém. E você? Você perdoa aquele que te machucou? Você tem hábito de pedir perdão para aquele que você ofendeu? Ou você disfarça e começa a tratar bem a pessoa e acha que isso é arrependimento? Não. Arrependimento é mudança de comportamento. E o próprio Deus nos ensina isso, que quando ele se arrependeu, ele mudou o seu comportamento. Quando nós estamos falando com Deus, há necessidade de confissão de pecado, há necessidade de mudança de comportamento e há necessidade, sim, de mostrar a Deus e ao mundo que você é luz nas trevas, que você é sal e que você faz diferença onde você passa. Olha só a oração de Moisés. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, o teu servo, os quais por ti mesmo tens jurado. O Senhor fez um juramento. Ele ousou questionar as promessas de Deus. Você pode questionar as promessas de Deus. Quando Deus disse: se você der ofertas e dízimos, fazei provas de mim. E assim diz o Senhor: se eu não vos abrir as janelas do céu com bênção sem medida, e farei do fruto podre se tornar um fruto novo, e farei transbordar os teus celeiros para dar e emprestar. Querido, quando você fala com Deus, você não está brigando com Deus, você está falando com Ele porque você o reconhece como seu Deus. Ele é um Deus de diálogo, Ele não é um Deus opressor. Ele não é um Deus que desliga o telefone na sua cara. Ele não é um Deus que manda você parar de falar. Ele não é um Deus que manda você se calar, mas Ele é um Deus que te ouve. Porque a Bíblia diz que antes que você clame, Ele responderá. Esteja ainda falando, Ele te ouvirá. Ele te deu 2 ouvidos para dizer que Ele te ouve. Ele te deu uma boca para dizer que você deve ouvir mais do que falar. Mas mesmo assim, Ele também tem ouvidos para ouvir. Ele ouve você. E Ele tem um braço forte para estender e clamar e te arrancar, seja lá de onde você estiver preso. Continuando aqui. Multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu e darei a vossa semente a toda a terra. E que tenho dito para que possua herança eternamente. Moisés foi ousado a fazer Deus se lembrar de que ele tinha um juramento, uma promessa com aquele povo, mesmo sendo um povo obstinado, mesmo sendo um povo pecador, que Deus tinha um compromisso com Abraão, Isaque e Jacó. Deus tinha um compromisso. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo.
Querido, quanto tempo faz que você não se arrepende do mal que você tem feito ao povo de Deus, aos seus familiares, aos seus pais, aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido, à sua cunhada, ao seu cunhado, aos seus sobrinhos, aos seus avós, aos seus irmãos em Cristo, dentro da igreja? Quanto tempo faz que você não se arrepende do seu orgulho, da sua prepotência? Quanto tempo faz que você não se ajoelha e se prostra diante do Senhor e diz como aquele homem que o fariseu falou: eu sou isso, eu sou aquilo, mas o publicano prostrou e disse: eu sou um pecador. Querido, Deus está chamando a nossa atenção para um arrependimento. Então Deus fala, Moisés na sua ira quebra as tábuas da lei. E então Deus fala: você vai subir ao monte de novo, porque por causa da idolatria eu tenho que matar este povo. Querido, se existe algo que Deus abomina, a idolatria, é adorar a criatura. Nós estamos ensinados há semanas e semanas sobre a autoridade espiritual. Por sermos criatura, devemos adorar a Deus, criar o Criador. Nós não somos nada, do pó viemos e do pó nós voltaremos. E quero continuar aqui. Então Moisés sobe de novo na presença de Deus e faz a mesma oração. E eu quero encerrar aqui, querido. Olha só. E Moisés intercede pelo povo mais uma vez. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecaste com grande pecado agora, porém subirei ao Senhor, porventura eu farei propiciação dos pecados de vocês. Eu serei um intercessor. Ele está tipificando Jesus. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou, um pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, Senhor, perdoa o seu pecado, se não risca. Eu peço-te, risca o meu nome no livro da vida que tens escrito. Então Deus disse a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Moisés não havia pecado contra o Senhor. E Deus disse assim: vai, pois, agora e conduz este povo para onde eu tenho te dito. Eis que envio o meu anjo com você. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram um bezerro que Arão tinha feito. No 33 ele finaliza dizendo assim, que Moisés anuncia ao povo que o anjo do Senhor ia acompanhar eles naquela jornada, que Deus não queria estar com aquele povo mais. Será que Deus não quer mais estar com você? Será que Ele ainda é misericordioso para mandar anjos somente para nos guardar? Quando Moisés desceu do monte com as novas tábuas, Moisés disse ao povo: porque vocês são obstinados, Deus não vai mais conosco. E aquele povo se entristeceu. Um arrependimento veio sobre aquele povo. Coração obstinado. A obstinação é pecado de feitiçaria, querido. Um coração que adorou outros deuses, adorou outros ídolos. Cada imagem de escultura tem um demônio. Faça prova com Deus e Deus vai te mostrar que é verdade. A Bíblia diz que tudo que o homem cria e adora vira morada de demônio. Mas aquilo que Deus cria vira templo de vida para ele ser adorado. Então a Bíblia diz que Moisés tornou a falar com Deus novamente. E disse a Deus: se o Senhor não for conosco, nós não iremos a lugar nenhum, porque certamente pereceremos. Eu quero encerrar aqui, querido. Sexta-feira nós vamos estar aqui na igreja, no estacionamento da igreja, num lugar aberto. Nós vamos fazer uma vigília aberta para os intercessores, para o Ministério Kairos, para os alunos do Querigma School. E se você é um intercessor, se você é alguém que quer ser diferente na presença de Deus, você é o nosso convidado. Nós teremos um número limitado, não sei como a gente vai se organizar, mas nós vamos queimar os pedidos de oração dos dizimistas, dos ofertantes, daqueles que têm confiado em Deus, para que Deus os abençoe. Querido, tem muita gente sofrendo nesses dias, porque não tem honrado ao Senhor com seus dízimos e oferta, mas tem muita gente prosperando. E Deus falou através do coração de um servo de Deus aqui da igreja: vá e ore, interceda por aqueles que são fiéis a mim. Se você é fiel a Deus, venha nessa vigília. Você é meu convidado, você é convidado do Senhor.
Então Moisés falou com o Senhor, cara a cara, como quem fala com um amigo, como eu estou falando com você. Depois tornou ao arraial e disse ao povo, se Deus não for comigo, eu não vou a lugar nenhum. Então o povo clamou ao Senhor, se arrependeu dos seus maus caminhos. E através da intercessão de Moisés, através da minha intercessão e da sua, Deus está conosco. Deus está com você, Deus está na sua casa. Não aceite que a presença de Deus se vá da sua vida. Porque se a presença de Deus for embora, já pereceríamos. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Mas se os seus olhos forem maus, você já é treva. É tempo de nós nos convertermos. É tempo de nos inclinarmos diante de Deus e dizer que Ele é um Deus zeloso. Deus faz um pacto com este povo, um novo concerto. E Ele finaliza no Êxodo 34 dizendo assim, porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele. E Ele declara, você continua a ler aqui, que é muita coisa para estudar. Eu quero te desafiar, querido, a ter um único Deus, único Senhor e Salvador, e não abrir mão da sua presença. É Ele quem vai fazer os milagres no deserto. Foi Ele quem fez brotar água da rocha. Foi Moisés que orou pedindo, olha aqui, foi Moisés que orou pedindo para Deus curar Miriam da lepra. Foi Moisés que orou pedindo para as pragas cessarem, porque o povo estava assustado. Foi Moisés que orou para que as cordonizes viessem para aquele povo obstinado, que queria carne, que tinha saudade do Egito. Foi Moisés que orou para abrir água na rocha. Foi Moisés que orou para que o sol e a lua parassem, para que a guerra em que Josué estava guerreando fosse vencida, onde Arão e Hur sustentou ele como intercessor. Nós precisamos levantar mais intercessores. Queridos, Moisés orou pedindo sabedoria para conduzir o povo. Você pode pedir por sabedoria, sabia? Eu tenho pedido a Deus todos os dias, me dá sabedoria para educar meus filhos, me dá sabedoria para eu pregar, me dá sabedoria para eu ensinar, me dá sabedoria para eu trilhar na esfera ministerial, eclesiástica, familiar, relacional. Moisés pediu perdão do povo. Moisés viu o mar vermelho se abrindo. Querido, Moisés, ele tinha um desejo de ver a glória de Deus e foi a única pessoa na Bíblia que viu a face de Deus, as costas de Deus. Deus falava com ele frente a frente, face a face. Ele ouvia Deus falar claramente. Ele falava por sonhos, por visões. E Ele continua sendo o mesmo hoje. E eu quero te desafiar hoje ao estar conosco no ID Sem Limite, no canal do YouTube, um projeto que eu e o pastor Marcelo estamos fazendo interdenominacional para atingir outras nações, outros ministérios. É toda quarta-feira, fica gravado lá, você pode acessar quinta, sexta, sábado, quando você quiser. Existe lá a imersão da intercessão. E dentro, nós temos um projeto interno do Querigma School. Faça parte disso. É tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. O meu objetivo de vida hoje é ensinar o povo a orar e buscar o Senhor. Porque se precisarmos olhar para a rocha e declarar, haja luz, e haverá luz, haja água, haverá água, haja pão, multiplica-se a comida. É tempo de você ter comunhão com Deus tamanha, que o espírito de Elias, o espírito deste tempo se manifeste na sua vida, querido. E por falar por Elias, semana que vem vamos falar sobre ele. E eu quero finalizar aqui abençoando a sua vida e declarando que o poder de Deus está sobre você. O Espírito Santo está sobre você. Ele mora dentro de você. E se você tem dúvida disso, entre em contato conosco. Eu tenho certeza que Deus fará maravilhas através da sua vida. Porque Jesus assim disse que faria obras maiores do que Ele fez na terra. Que Deus te abençoe e até semana que vem. Se Deus quiser, um abraço e um beijo no seu coração. Fique com Deus. Até breve.